Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E hoje eu tenho a honra de receber nos estúdios da Jovem Pan José Paulo Huber Filho. O Zepa, sócio fundador e co-CEO da Nimbus, uma empresa de tecnologia que oferece serviços para aumentar a venda das empresas. Muito obrigado pela presença, bem-vindo, Zepa. Obrigado, Touro, pela oportunidade, pela gentileza. Vai ser um bate-papo importante para você e para a audiência. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Nossa audiência com certeza vai gostar de conhecer um pouco mais sobre a Nimbus e depois a gente vai falar até um pouquinho de você. Vamos embora. Bom, conta pra gente, Zé Pá, então, como é que surgiu a Nimbus? E o que é a Nimbus? O que ela faz exatamente? Vamos lá, a Nimbus foi fundada por um engenheiro, um cientista de dados, um administrador e um marqueteiro que vos fala aqui. Cada um nos seus mercados, a gente conseguiu entender que haviam gaps. Tinha uma parte nebulosa no final das vendas, em toda a corporação, em toda a indústria, em todo o produto, em todo o serviço. Tá. Então a gente entendeu que ali havia uma base de dados que não estava sendo utilizada. Isso na parte de tecnologia, porque é uma empresa que ajuda na tecnologia, na administração, no marketing, é isso? A gente começou... Hoje a gente está fazendo um rebrand da marca, a gente entendeu que a gente conseguia abranger vários mercados. Basicamente, a gente começou a falar que nós éramos uma plataforma de CRM, tá. Customer Relationship Management, mas a gente entendeu que a gente ia um pouco além disso. As grandes plataformas de CRM, você tem grandes labels hoje que já vêm basicamente das empresas, das matrizes de fora. Então você tem marcas já consolidadas. Essas empresas, elas não são ferramentas proativas. Tá. Então, a força de venda no final do dia, ela é obrigada a municiar, a falar o que ela fez. Um exemplo, Pablo está procurando um carro. Então, eu, vendedor José Paulo, Zepa, chego no final do dia e falo, eu liguei para o Pablo 2 vezes e não consegui contato. Esse dado ele é muito factível. A gente entendeu que ali nessa automação do processo a gente podia fazer diferença. Foi aí que a gente funda a Nimbus. Tá, entendi. E como é que você identifica essa oportunidade, né, de melhorar o canal de vendas? Tá, o cara tá lá procurando, eu quero comprar o carro. Sim. O cara tá lá tentando vender o carro, né? Ele pode ter me ligado, mas eu também posso ter ido atrás de uma outra empresa. Como que vocês identificam isso? Como é que vocês colocam eu em contato com esse cara que tá vendendo para que o negócio aconteça? Veja, muito bom. A oportunidade, quando os sócios se juntam e a gente começa a explorar a questão do principal automobilístico, é um bom exemplo. A Nimbus, ela surge do mercado automobilístico. Tá. A gente... O custo de aquisição do cliente ficou cada vez mais alto, com as margens automotivas cada vez mais baixas. Então, um grande grupo, que hoje ainda se fundiu a outra, deu a oportunidade de entender como é que eu baixo esse CAC desse cliente e consigo aumentar o lifetime value dele nesse processo. Tá. Então, começou a digitalização dos processos. Então, havia uma grande... Não era digital, né? Não era. Imagina que, culturalmente, a venda digital, internet, digamos assim, jamais as pessoas comprariam um carro pela internet. Jamais. E o mercado automobilístico, por essa questão das margens cada vez mais diminutas, abriu esse espaço e começou a gerar essa demanda de clientes. Então, customização de carro, agendamento de test drive, por exemplo, até o final da venda final. A gente identifica que no processo que essa corporação nos deu, a gente começava digital e terminava num call center. Tá. Então você ainda tinha que ter aquele contato. Esse foi o início da Nimbus lá atrás, nos 6 anos de fundação. Tá. A hora que a gente começa a entender, a gente tinha uma parceria de uma grande agência internacional, com grande relevância no mercado, e para eles queriam vender o carro no matter what. A gente queria fazer o processo digital por completo. Tá. A gente refunde a Nimbus nos últimos 3 anos. Pegando essa última milha, esse last mile dessa escuridão dessa venda e trazendo em dados. Esse vendedor, a gente montou uma plataforma omnichannel, então todos os canais numa única thread, numa única tela. Tá. Então, hoje a gente começou a entender. Então, o Pablo ele quer falar por WhatsApp, em tal horário, ele está procurando tal carro, em qual momento. Maravilha. Veja, se eu sou um vendedor que vende o melhor carro vermelho, por que eu posso dar para um outro vendedor que vende o melhor carro preto? Se eu consigo juntar esses dados, eu faço o best match.
É aí que a gente começa a criar relevância. Entendi. Então é uma plataforma onde as pessoas, né, as empresas podem ter o melhor controle de como acionar os potenciais clientes. Justamente, ela gera demanda digital, tudo que vem do digital, todas as fontes, landing page, social media. Então a gente pega todos esses dados, os enriquece com inteligência artificial e com bots. Então veja, o vendedor... Robozinhos, bots a robozinhos. Robozinhos no final do dia, mas que hoje eles contam com inteligência artificial. As pessoas têm... ninguém quer ser atendido por um robô no final do dia. Ela quer ser bem atendida. As empresas vendem muito bem a humanização dos atendimentos. Então, o que a Nimbus faz? Ela aumenta a eficiência dessa força de venda. Então, veja, no início da pandemia, a Nimbus ela tem uma relevância pré-pandêmica. Um mês antes da pandemia, a Nimbus foi criada basicamente nesse conceito. Então, as empresas falaram, do dia para a noite, falaram assim, bom, eu tenho que gerar demanda digital e eu vou dar um WhatsApp na TV, fazer uma campanha num grande veículo. Então, você imagina que 8 horas, 8h30 da noite, você gerava 1 milhão de 100 mil oportunidades. Tá. 100 mil leads, aqui o pessoal fala que são os leads, é isso? O início do lead, entre lead e oportunidade, a gente pode falar, mas vamos considerar 100 mil leads. Pois não. Então, não tinha ninguém para atender naquela hora. Então, ali, naquele caso, o custo de aquisição do cliente dos 100 mil que ela gerou, vamos supor que 30%, 40% já ficava sem atendimento. Se você fizer uma conta que cada lead desse de carro custa R$100, e eu acho que até pode ser mais, quanto dinheiro você já deixava na mesa? Esse é um ponto. No dia seguinte, o vendedor, na hora que abriu o WhatsApp dele, onde foi o primeiro fomento de digitalização de vendas, ele tinha lá 100 oportunidades. Ok, então ele atendia o Zé, atendia o Pablo. Na metade do dia, ele já não sabia que carro eu queria, o que você queria, como é que ele fazia isso. Muita gente também. Exatamente. Então ele se perdia naquele processo. A Nimbus organiza essa fila de forma inteligente. Quem é a pessoa mais propensa a fazer essa compra, com o vendedor mais apto a fazer essa venda. Entendi. E quais foram as principais dificuldades que a Nimbus teve para começar uma empresa de tecnologia aqui no Brasil? Eu acredito que a Nimbus passou como todo empreendedor no Brasil. Então, uma boa ideia com a falta de acesso a crédito. Então, acho que todo mundo passa por isso, a gente, né? Não importa o tamanho do porte ou segmento do empreendedor. Hoje, você tem uma questão de crédito que é um pouco difícil, principalmente no início. Então, a gente tinha uma ideia muito boa de tecnologia. Havia uma demanda gigantesca de pessoas buscando a força, a mão de obra necessária, que são os desenvolvedores, os devs. Então, como é que a gente conseguia conter um time e acreditar numa ideia que ia funcionar a médio e longo prazo? Então, esse foi o primeiro desafio. Mas a Nimbus, ela conseguiu prosperar. Então, hoje o nosso time, acho que a gente tem mais de 20 devs na equipe inteira da Nimbus, 70% deles estão desde o início desse processo. A gente conseguiu vender... O quê? Desenvolvedores. Desenvolvedores de TI. Desenvolvedores de TI. Que faz o código mesmo. A Nimbus foi escrita aqui no Brasil. 100% brasileira, ideia brasileira. A gente briga com os fortes grandões lá de fora, mas nós temos muito orgulho de ser brasileiro, Toro. Muito legal. Então, a Nimbus é uma empresa que basicamente ajuda na jornada do vendedor e na jornada do comprador. Você pegou um ponto importante, é isso mesmo. A gente é uma máquina de aceleração de vendas digitais. Que legal. Só que no final do dia, todo mundo, as grandes corporações olhavam para o gestor. Então era uma ferramenta vendida para o gestor, uma ferramenta B2B. A Nimbus, ela obviamente pensa no consumidor, mas a ideia conceitual era quem são os nossos clientes? Os vendedores. Claro. Então, a gente apoiou, deu suporte, deu inteligência, e deu canal, deu meio para esse vendedor ter a eficiência, aumentar a conversão dele no final do dia. E para o gestor, obviamente, um grande dashboard com a compilação desses dados, com inteligência ali. Então, a Nimbus, a gente pode falar que também é uma ferramenta de growth. Então, a gente consegue dar insights da campanha que você vai fazer, o canal que você vai utilizar, quem é o seu melhor vendedor. Você consegue ter a sua força de venda, entender melhor a estrutura, ter um macro entendimento da sua estrutura de vendas. E você estava me comentando, né, que você está conversando com alguns potenciais investidores fora. Sim. Que até eu perguntei para você se poderia perguntar algumas perguntas delicadas, tipo quantos clientes, qual o faturamento, e que você está em período de silêncio. É isso? Conta um pouco dessa empreitada que você está vivendo agora. É bastante importante. Obrigado pela pergunta, Toro. A Nimbus, ela vem nesse processo de evolução, de amadurecimento, e a gente conseguiu ter bastante relevância. Hoje a gente atua algumas frentes, né? Então a gente tem algumas verticais de trabalho. Então, a gente começou com mobilidade, a Nimbus nasce no automotivo. Então quando a gente fala de mobilidade, tudo que se move. Então desde um carro, patinete, eletrificação dos autos agora, concessionária.
A gente está em processo de homologação com uma grande montadora importante hoje para nós, que é muito relevante, uma parceria que vai prosperar. Seguro e saúde, onde é o nosso maior case hoje, com certeza. Acho que a gente atende hoje, talvez um top 5 player do mundo. Puxa, então a gente tem muita coisa interessante para falar e até pode ser um processo de internacionalização. E os agentes autônomos de investimento, seu segmento, Toro. A gente fala, a gente atua bastante com investimento. Tá. Com todo esse contexto, com bastante história para contar, com muita relevância e case, os venture capitals começaram a olhar para nós. Muito legal. Então hoje os 3 maiores a gente acredita. Muitos amigos em comum, pessoas que acompanharam essa jornada, foram mentores para nós, hoje nos auxiliam nesse processo. A gente está em reta final. Eu venho aqui te contar logo mais. O pessoal vai saber, mas você vai em primeira mão saber. Você mas, por exemplo, vamos pegar um pouquinho no mercado de investimento, porque nosso público aqui são investidores, muitos deles são agentes autônomos, né, que acompanham o meu trabalho, né, não só no De Frente com o Toro, mas os outros programas também. Perfeitamente. Como é que um escritório, por exemplo, de agente autônomo que tem interesse, como é que funciona? Como é que você ajuda eles? Ou também pode dar o exemplo, se preferir, da medicina, né? São seguro de saúde, você falou. Seguro-saúde, qualquer meio de seguro que você puder fazer. Deste plano de saúde é um seguro de vida, por exemplo. Então você meio que ajuda, você está falando de automóvel, está falando de assessor de investimento, está falando de seguro-saúde. Você é uma ferramenta que é boa para corretores. Eu também. Assim, corretor de imóvel, corretor de seguro, corretor de ação. A Nimbus ela consegue ter relevância para toda a força de venda. Muito mais de um software para uma força de venda, a gente consegue entender, a gente quer entender a sua jornada, montar o funil junto com o gestor. Na questão dos agentes autônomos... Do lado da venda, quem está vendendo. Do lado da venda. Os agentes autônomos, como você falou, olha que curioso, o seu mercado é muito próspero, o mercado de investimento é próspero. Então, se você pegar as grandes corporações, as grandes bandeiras dos grandes bancos, depois os bancos que investiram mais para acesso a investimento à população como um todo, né? O macro ali, o high touch, eles usam as grandes plataformas, claro, que todo mundo conhece. Dali para baixo, ela não consegue mais enxergar o que está acontecendo na força de venda. Os seus colegas e hoje nossos parceiros, agentes autônomos, a maioria deles, você sabe muito bem disso, trabalham com planilhas Excel. Sim. Então, se eu amanhã chegar na minha corretora, seja no matter what, eu tenho que abrir o meu Excel, eu tenho que ver do meu gestor, eu tenho que abrir a bandeira do meu banco, entender tudo aquilo e compilar. Hoje a Nimbus ela tem um módulo de agente autônomo onde a gente é conectado por API oficial por uma grande bandeira de mercado, depois vocês podem entrar no site e procurar, onde ele abre numa única tela, eu já sei a custódia, eu sei o cliente, qual é o perfil dele de arrojo, onde ele gosta de investir. Com um clique eu já tenho acesso. Então é engraçado que os agentes autônomos eles são muito preocupados em aniversário, cuidar de carteira, tem alguns processos. A Nimbus auxilia nisso. Então, o que acontece? A hora que eu entendo que eu tenho um olhar para esse agente, eu consigo melhorar o dia a dia dele. Claro. No final, em vez de ele fazer 20 ligações, e pode fazer 200, com a Nimbus ele vai fazer muito mais. A eficiência dele vai aumentar com certeza. E é só o começo para os agentes autônomos. Que legal, que incrível. E você falou de processo de internacionalização. Sim. Já tem esse processo? Você já está lá fora ou vocês só estão pensando em se internacionalizar? A vontade não falta, né? Toda empresa quer internacionalizar e é o passo, assim, é aquele passo onde você vê que começa a fazer relevância de fato. A gente se preocupa em se consolidar primeiro no mercado brasileiro e conseguir ter história real para contar. A gente tem 2 processos hoje paralelos de internacionalização. Esse player de seguros, que hoje é um parceiro enorme, a gente conseguiu, nesse caso, aumentar... Seguro-saúde. Seguro-saúde, olha que curioso. Eles tinham um produto seguro de vida. Então, eles tinham um custo de aquisição. A gente conseguiu reduzir 90% do custo de aquisição desse cliente, fazendo um cross-selling com a base que ele já tinha. Esse player... Ele já tinha a base, você foi lá, analisou, filtrou e entregou para ele Sim, porque muito mais que a ferramenta, a gente tem um olhar de engajamento disso. Então, simplesmente a nossa diferença para um big desses da vida é que a gente olha para a sua operação como um todo. Voltando no exemplo, a gente conseguiu reduzir 90% o CAC desse cliente, obviamente que triplicou essa venda. E aí, curioso, eles atuam relevantemente em 50 países, mundo, digamos. O Brasil, a Operação Brasil, é a única que utiliza a Nimbus. Os outros 49 utilizam essa solução corporativa. Semana passada a gente estava conversando com eles, porque a gente vai fazer Latam agora. A Nimbus está conseguindo vencer. O processo ele consegue ser mais eficiente, com esse olhar mais intrínseco.
Entendi. Esse é um dos processos. E o segundo, juntamente com os AIs e essa bandeira que a gente atua conjuntamente, a gente já começa um processo também de piloto na América do Norte, a nossa Flórida. Uau, que legal. Bem legal. Que legal. Lá Nimbus está bem feliz. Sunshine State, pro estado da laranja, que agora o Brasil vai vender mais laranja até do que a Flórida. Fato. E deixa eu te perguntar um negócio. Por exemplo, quais são os erros, inclusive para a nossa audiência aí, né, para agregar valor, quais são os erros mais comuns que vocês identificam, né, que a Nimbus identifica nas empresas, na área de vendas, na área de atendimento? O que você chega lá, você quer uma coisa, fala, pô, isso aqui está sempre errado, dê uma olhada nisso. Esse aqui também tem uma falha aqui, né? Eu costumo ver essas falhas. O que você sempre vê que está errado e que as pessoas poderiam já melhorar de cara? Toro, curiosamente, são as coisas mais básicas, principalmente as vendas descentralizadas, a falta de engajamento da força de venda nas ferramentas, e o olhar para o não gestor. O que acontece? Vamos supor o agente autônomo, seguindo o exemplo do seu de investimento. Ele tem a impressão, e às vezes de fato é, que aquela carteira é dele. Aquilo é um ativo conjunto. Aquele dado mal trabalhado no WhatsApp do vendedor não tem aquela uma organização, uma informação parada. Claro. Aquilo é vivo, aquilo é dado, aquilo a gente precisa entender aquele processo de venda. Então, o nosso olhar é justamente para essa jornada e conseguir fazer com que a força de venda entenda que a ferramenta é uma assistente dele, não uma concorrente. A gente acredita muito no sistema híbrido, o phygital. Então, o robô, a ferramenta, a inteligência, ela tá para ajudar esse assessor. A hora que a força de venda rompe essa barreira, essa arrebentação, entende que aquele auxílio, aquela ferramenta tá para lado dele, a gente consegue seguir e aumentar essa conversão no dia a dia. E na falta de engajamento, como é que vocês atuam? Por exemplo, você organiza para ele aquilo que você falou mais cedo, você falou assim, não, esse cara quer o carro vermelho, esse cara quer o carro preto, não esquece de mandar mensagem para esse cara. Como que funciona praticamente? Muito mais do que isso. De novo, citando as grandes corporações, as grandes ferramentas, plataformas. Nós somos um SaaS, um Software as a Service, então uma assinatura. Essas grandes ferramentas e tantas outras, não quero aqui entrar em rota de colisão, elas simplesmente dão um login e senha e ela te dá um sistema macro. Para você customizar isso, a gente brinca que é um trator para subir a rampa do shopping. Nem sempre é eficiente um trator. Ele é força, ele é bruto, ele não vai quebrar. Mas talvez não funcione porque você precisa no final. A Nimbus tem um diferencial de ter um Customer Success. Então eu vou olhar de fato para como é que de fato tem relevância para o seu funil, como está a sua força de venda, e eu vou ajudar que todo mundo utilize, engaje na ferramenta, os utilize. Curiosamente, a gente acabou de lançar essa semana, hoje nessa thread única de comunicação, você tem um assistente de inteligência artificial. Então veja, nós estamos aqui falando. Se eu tivesse com a Nimbus aberta e eu clicasse, o que eu posso falar para o Toro agora? Ele ia me dar o melhor conceito, qual o produto que eu deveria enviar, qual hora fala. Hoje está intrínseco dentro da Nimbus. É dessa forma que a gente consegue auxiliar e mudar essa... Pô, que legal. Então, a pessoa que está lá usando a Nimbus, ela consegue também, sei lá, de alguma maneira, botando alguns inputs, receber as informações necessárias para atuar melhor nas vendas. Exato. Na verdade, ela pode colocar os inputs que ela quiser e ela pode atender ou não. No campo de respostas, então, por exemplo, você quer falar... Melhor forma de falar com o Pablo é o WhatsApp. Pois não. A hora que eu começo a clicar essa mensagem, ela tem uma opção já de colocar a inteligência artificial. Não, o Pablo gosta de falar assim, dessa forma, envie esse prospecto e fale com ele sobre finanças. Uau! Então, obviamente que no final do dia a eficiência vai aumentando, a conversão vai aumentando, porque eu vou entendendo quem é essa persona. Eu começo de fato a ter relevância. Quando a gente fala do consumidor final, quando menos ele perceber a Nimbus, melhor ela está indo. Claro. A percepção ela tem que ser diminuta. Mas a gente brinca que o nosso cliente é o vendedor. Então, quando a gente consegue ter relevância, esse olhar pro vendedor... sei lá, é a loja que vende carros, né? Que seja, pode ser a loja que vende carros, pode o agente autônomo vendendo produto financeiro. Tá vendendo a seguradora. Exato. E aí quando você, por exemplo, a seguradora tem muito pastinha, você tem diferentes forças de vendas. A gente tem o app também, então ele consegue acessar a Nimbus via celular, mesmo offline. Entendi. Então, as duas forças aí, Android e iOS. Tá. E outra coisa, Zepa, como é que você avalia, né, o investimento das empresas brasileiras em melhorar o atendimento com os clientes? Ainda é algo carente, é algo que está começando, tem muito espaço para crescer, elas estão investindo, como que você avalia?
E eu acho que hoje o consumidor ele escolhe por quem quer ser atendido. As empresas hoje elas estão um pouco amarradas sobre esse conceito, elas não têm como não investir. Tá. Hoje você tem canais, Reclame Aqui, por exemplo, vamos falar das telecoms, aí a gente sabe que é uma enxurrada de reclamação. E é muito preocupante para as empresas. Sem dúvida nenhuma, e elas começam a perder ali o ranking delas. E a questão é o seguinte, hoje esse olhar para o consumidor final entre o digital humanizado, hoje começa a haver um processo de humanização digitalizado. As pessoas têm um pouco... Antigamente, as grandes corporações eram muito mais fácil investir no B2B, essas grandes plataformas. Sim. Ele pegar o macro e seguir em frente. Hoje já existe um olhar para o consumidor e a Nimbus está aqui para ajudar isso. Entendi. Aliás, como é que a pessoa encontra a Nimbus? Qual que é o site da Nimbus, se alguém em casa quiser contratar vocês? Bom, então vamos lá. LinkedIn da Nimbus, Nimbus Target, fiquem à vontade. Nimbus Target, NIMBUSTARGET. Nimbus Target. NimbusTarget.com. Tá. Vocês podem buscar também nt.digital, é o nosso site. E também no meu Instagram. nt.digital. nt.digital.com.br? nt.digital apenas. Ah, o ponto digital é o tipo .com. Nós somos uma empresa digital. Ok, essa eu não conhecia. Então é www.nt.digital. Exatamente. Tá bom. Entra, ali você vai ter um bot já falando com você, a gente está pronto para falar, entender o seu problema, desenhar junto com você esse funil e fazer relevância na sua conversão. E você acha que ainda tem muita gente que acredita? Porque tem gente que, assim, a gente foi melhorando. Eu não sabia no começo, há 20 anos atrás, nem mexer no Excel. Ainda tem gente que se preocupa que esse negócio digital pode, de alguma maneira, trazer alguma dificuldade para quem quer trabalhar com vendas? Eu acredito que sim. E como desmistificar isso, né? Eu acho que é um processo de todos. Eu também confesso, eu tinha resistência de fazer compra digital e hoje para nós é bem normal, né? E depois da pandemia também o negócio desandou, né? E realmente você comprava digital não tinha como comprar, né? Quando você fala com a sua força de vender, ela entende, de novo, quando ela entende que o digital para assisti-la, a gente fazer o exemplo agora da inteligência artificial. Então a eficiência aumenta, esse processo tem que ser cada vez mais desmistificado. E tem muito estrangeiro operando no Brasil? Você tem concorrência estrangeira? A concorrência estrangeira ela é absoluta, né? Tá. E você tem bons players também no Brasil e a Nimbus também está buscando... E você se inspirou neles nas partes boas? A gente se inspirou com certeza nas partes boas e principalmente no que eles tinham na parte boa, que é o que a gente brinca, que é esse last mile. Tá. Esse olhar para esse vendedor, esse dado para o gestor e esse omnichannel para que a gente conseguisse compilar todos esses dados. A nossa agilidade na customização e esse olhar profundo para o funil, para a dor do empreendedor, é que faz toda a diferença. Os big players sempre vão existir e que bom. Inclusive, nós somos parceiros de uns deles. Tá. Então, a gente consegue se conectar por API oficial e melhorar a vida. É uma camada fina entre esse big player e a ponta final. É o end-to-end. Entendi. Você faz como se fosse uma ponte, né? Exatamente. Uma camada fina, sutil e que deixa o processo mais leve. Tá. E como você enxerga as perspectivas para a economia brasileira, né, nos próximos anos, principalmente no seu negócio, mas também pode falar da economia no geral? Toro, esse assunto eu ficaria mais confortável em ouvir você, mas... Vai, Tori! Mas assim, no seu ramo, as perspectivas você vê positivas? Veja, a insegurança jurídica é um ponto para todo mundo e aflige qualquer empreendedor. A Nimbus, no final do dia, é uma plataforma de venda. As pessoas vão precisar comprar e os empreendedores vão precisar vender. A gente está aqui para auxiliar e que toda crise a gente ajude a passar de uma forma mais próspera, diminuindo esse espaço, é o que a crise pode aparecer por aí. Então, para fazer uma pergunta um pouco delicada, até queria para a gente fazer até uma honraria, né, para o seu ex-sócio, ex-CEO, você é co-CEO da empresa, eu soube que você contratou uma nova CEO, mas o seu ex-CEO, seu amigo, seu colega faleceu. Como que era o nome completo dele? Luciano Grock, ele foi o idealizador de todo esse conceito. Ele era, como todo gênio, nos permitiu ter uma passagem muito boa aqui, nossa mentoria, uma honra ter participado com ele desse processo de crescimento da Nimbus. A gente está aqui para honrar esse processo, inclusive pegando esse gancho, a Nimbus atravessa num processo de rebranding, a gente está se recolocando de uma forma nova. O Luciano deixou um legado maravilhoso para nós,
e a gente segue daqui para frente honrando todo esse trabalho. Obrigado pela gentileza de perguntar, Toro. Não, claro. Hoje a Nimbus, você pode contar um pouco delas ou no período de silêncio não permite? Talvez quantos funcionários tem, quantos clientes tem? O que você pode contar pra gente? Os indicadores de cliente e faturamento, como eu te falei, em breve eu divido com você, mas hoje é um time robusto. Hoje a gente acredito que hoje entre 50 e 60 pessoas no total, se contar os part-times, a gente vai um pouco mais, atingir uns 70. E, Zé Pá, quais são as perspectivas, os planos de crescimento da Nimbus para o futuro próximo? Onde vocês querem chegar? Você está com um processo de internacionalização, parabéns, já vai entrar aí na América Latina, mas conta pra gente aí quais são as perspectivas de crescimento? Onde é que a Nimbus quer chegar? O sonho de toda a corporação, de toda a empresa é internacionalizar, então isso é uma coisa que trafega muito no nosso radar, Legal. Sem dúvida nenhuma, e a gente está trabalhando para isso. Mas mais do que isso, a gente quer tornar a Nimbus acessível para o pequeno e médio. A gente quer capacitar esse empreendedor para que ele entenda também que a jornada dele é relevante e fazer essa diferença no final do dia para o pequeno, empoderar esse pequeno e médio empreendedor. E isso é onde a gente quer chegar num futuro muito breve. Vários ramos, tanto faz onde que é, se é marmita, se é banca de jornal. Barbearia. Hoje barbearia. Hoje o cara com o celular, ele conseguiria... Ele conseguiria mapear, ele conseguiria entender quem é esse melhor cliente, ele conseguiria pensar no insumo, ele conseguiria pensar no estoque, ele poderia pensar no futuro investimento dele e como ele tão é capacitado para ter êxito nesse processo. Que legal. Então, por exemplo, sei lá, fazer uma pergunta boba, não sei. O cara está no cabeleireiro, ele sabe se a moça precisa pintar o cabelo de novo, se o cara precisa cortar o cabelo de novo, sei lá, se as mechas já não estão mais mechas. Algo assim. Justamente, perfeitamente. Então você começa a pensar nesse funil de venda. As mulheres pensam, tingem o cabelo a cada 6 em 6 meses. Ou pinta a unha, né? Exatamente. Ela começa a cuidar desse processo. Começa a lançar a oferta no tempo correto. A Nimbus tem um módulo de campanha. Então, dentro da sua base, você consegue mandar a campanha por SMS, e-mail, às vezes até o próprio WhatsApp. Então, você começa a fomentar ali essa geração de demanda. Tá demais, né? Nós estamos chegando no fim da nossa conversa aqui, Zé Pá. E tem essa parte do programa que chama Bate Touro, que é pra gente conhecer, pra audiência conhecer um pouco mais sobre o Zé Pá. Nós já conversamos tanto sobre a Nimbus e aí a gente quer saber um pouquinho mais sobre o Zé Pá. Então, uma parte da nossa conversa onde eu falo uma palavra e você fala o que vier na sua cabeça. Beleza. Tá pronto? Vambora. Então, vamos lá. Não? Do Zé Pá. Um ídolo do Zé Pá. Gosto dos que realizam, altruístas, Warren Buffett. Demais! O maior investidor de todos os tempos. Fez aniversário outro dia, 93 aninhos. Está com mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio. Esse também. Zé Pá, um sonho. Eu acho que é poder dar acesso à digitalização de todos aí nesse processo. Muito legal, muito legal. Essa é mais difícil, hein? Zé Pá, um erro para não ser repetido. Acho que o erro para não ser repetido... Acho que em alguns momentos, por imaturidade, o excesso de confiança. Eu acho que hoje faço bastante questão de ser o mais tolinho da sala. Não mais Deus tolinho, não torinho. Deus deu 2 ouvidos pra gente escutar mais. Vamos lá. Zé Pá, um guru. Quem é o guru do Zé Pá? Olha, eu acompanho muito o yogi, escritor indiano Sadhguru, que eu gosto de real, com aqueles pensamentos. E não tenho como não fazer homenagem ao nosso querido Luciano Grock, que é o meu maior guru de todos. Mas é isso mesmo, que honra, bonito mesmo, que Deus esteja com ele, né? Gente, é isso aí. Eu conversei com José Paulo Enzenhuber Filho, mais conhecido como Zé Pá, sócio fundador e co-presidente da Nimbus, uma empresa que ajuda outras empresas a venderem mais. Zé Pá, muito obrigado. Valeu pela presença. Oportunidade. Foi demais. Obrigado mesmo. Valeu. E você que está aqui acompanhando a Jovem Pan, continue acompanhando a nossa programação. Nos vemos no De Frente com o Touro que vem. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Realização Jovem Pan News.